Boa noite. Aqui quem vos fala é Robson Lessa, advogado no Rio de Janeiro. Este é o canal Falando Direito Direto, onde eu trago informações muito importantes para a vida do segurado, também na área criminal, porque eu atuo na área criminal e sou advogado previdenciarista também, além de criminalista. Então trago informações que são importantes para as pessoas que são cidadão comum, que precisa muitas vezes de orientação em algumas dúvidas que ocorrem ali e aparecem ali no seu dia a dia. Hoje eu vou falar sobre o tema auxílio-doença. Auxílio-doença no que tange as doenças em si e os requisitos, né? Vou falar alguma coisa sobre os requisitos necessários aí para que você possa compreender melhor sobre o auxílio-doença, até para que você possa fazer um requerimento mais correto possível, para que ele não venha a ser indeferido e lhe trazer aí um problema, já que o INSS ele tem aí seus problemas que vem se arrastando há muito tempo. Não vislumbra uma solução imediata porque falta material humano, mas esse não é o tema. Vamos falar sobre o auxílio-doença e seus requisitos e as doenças que realmente são bem mais corriqueiras ali para que você possa alcançar ali o benefício. Bem, a primeira coisa, eu vou sanar aqui uma dúvida que ela ocorre com muita frequência. As pessoas confundem o auxílio-doença com a aposentadoria por invalidez, acha que por estar com algum tipo de convalescendo de algum tipo de doença que já tem o direito à aposentadoria por invalidez, e não é bem assim. A primeira coisa que você tem que ter ciência é que o auxílio-doença ele é um benefício basicamente temporário. É assim, deveria ser assim, mas nem sempre é assim, porque o INSS tem o hábito de cometer falhas e, em certos casos, tornar o auxílio-doença ad eterno. Mas não deveria ser. Então, você tem ali uma doença ou sofreu ali algum tipo de acidente, você tem esse auxílio temporário durante o período. Ou você, por exemplo, vai fazer uma cirurgia, você precisa fazer uma cirurgia, você vai ficar durante um período afastado do trabalho. Você vai ficar por conta do INSS através do benefício de auxílio-doença. A aposentadoria por invalidez, não. A aposentadoria por invalidez já é para aquele segurado que já está com um problema, que ele incapacita ele para o trabalho de forma permanente ou de forma total. Aquela pessoa não terá condições de trabalhar nunca mais. Então ele tem ali a aposentadoria cumprindo os requisitos. Eu não vou dizer quais são esses requisitos, porque o tema não é esse. Em outro momento, e eu acredito que eu já tenho vídeos que eu já informei, e esse tipo de informação hoje ele é muito fácil de se conseguir nas redes sociais, desde que você procure em pessoas que são profissionais da área ou pessoas sérias que trazem informações corretas. A internet ela é muito boa, que ela tem ali a possibilidade de você ter a informação em tempo real, full time, só que existe muitas informações desencontradas e até desinformações. Então tome cuidado na hora de você buscar essas informações. O meu canal ele está à disposição de vocês para ser consultado, porque ali eu trago informações que são informações verídicas e eu não fujo da lei. Então todas as minhas informações são baseadas naquilo que a legislação impõe ao cidadão e a nós que trabalhamos na área. Bom, vamos lá. Já expliquei para vocês que um é temporário, o outro é permanente ou é total. Bom, o auxílio-doença, os segurados também têm uma dificuldade de entender e acham que eu estou doente, tenho direito ao auxílio-doença e depois eu vou me aposentar por invalidez. Não é bem assim. O auxílio-doença você tem que ter noção de que você tem que observar o laudo que está sendo, o atestado ou o laudo que ele está sendo fornecido ali pelo médico, que quem atesta a sua incapacidade laboral é o médico. O médico vai atestar a sua incapacidade laboral e por quanto tempo vai perdurar essa incapacidade. Então ali no seu atestado, no seu laudo, ele vai ter que ter o CID da doença e o médico vai ter que descrever ali que tipo de doença, vai ter que descrever ali que você está incapacitado para o trabalho e também deve dizer ali por quanto tempo é essa incapacidade.
ou até, se naqueles casos, se ela é uma incapacidade que ela é permanente ou total. O próprio laudo ali já pode dizer para que você lá na frente, aí você vai passar pelo crivo. Isso é o seu médico. Ele tem essa prerrogativa de atestar, porque ele é o médico. Melhor do que ninguém, ele é capacitado para isso. Agora, você vai passar pelo crivo do perito médico do INSS. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a confrontação desse quadro que é passado pelo médico com o seu quadro naquele momento que você está passando pela perícia, para poder você ter direito ao seu benefício. Agora, existem doenças, eu vou citar aqui algumas doenças que são corriqueiras, são doenças que não tem como, aquelas doenças ali a pessoa vai ficar incapacitada, é uma doença que não incapacita a pessoa para o trabalho. E já existem outras que não. Agora, para que você passe da condição de um auxílio-doença para uma aposentadoria, tudo é um conjunto que vai ser analisado pelo INSS. Você vai ter que atender os requisitos que o INSS ele tem leis para garantia desse benefício para você, mas ele irá observar isso. Se forma hoje é desorganizada, muito mal feita, mas é isso. A base está lá. Falta é se fazer o correto. Então você vai, se a sua situação ela tende, ou então ela vai se agravando, porque você pode chegar com uma convalescência inicial que ela não te incapacita permanentemente, mas ela durante o período ali que você ainda faz o tratamento, esse quadro pode evoluir para um quadro de uma incapacidade permanente ou incapacidade total. Aí sim você tem direito a aposentadoria por invalidez. E isso, se o INSS indeferir, você tem ainda a via judicial, para que você possa recorrer ao seu direito. Mas, basicamente, você tem que analisar o laudo. O laudo médico, ele não é simplesmente a doença, não. O laudo médico tem que ser específico. A sua doença lhe incapacita para o trabalho? Tem uma incapacidade laboral que você detém? Sim. Por quanto tempo? Por qual período? Ou é total? Ou é permanente? Então, isso tem que estar no laudo médico. Então, você tem que estar atento a isso, para que você possa levar essa documentação e passar pelo crivo do INSS. Agora, existem doenças que elas são incapacitantes. Eu vou citar aqui um rol de doenças que eu separei, para que vocês possam ter noção se é o seu caso, ou se venha a ser o seu caso, para que você já possa estar preparado. Vamos lá. Vou citar aqui, não vou citar todas, porque são 15, senão... Aqui, ó. A alienação mental, são distúrbio da mente. A cardiopatia, dependendo da cardiopatia, pode ser doença crônica. Cegueira, aí tem aquela situação de um olho ou do outro, isso tudo tem que ser analisado, tem que ser feito o laudo, tem que ver a verificação. O laudo médico é muito importante. Esse laudo médico tem que ser específico e dizer se você tem a incapacidade em função daquela cegueira, se ela é uma cegueira, tem níveis de cegueira leve, a cegueira parcial, a cegueira de um olho só, então tem que se analisar tudo isso. Então busque a orientação, se você tiver dúvida, se você achar que seu problema ele comporta e o INSS está indeferindo, busque a orientação de um profissional competente da área previdenciária para que você possa solucionar isso, porque através de documento é muito fácil você conseguir isso, muito fácil, nem sempre que você tem que passar pela justiça lá, né? E senão a situação você dá garantia daquilo que você não pode garantir. Mas o seu direito estar ali, então você tem que buscar o seu direito através da justiça se o INSS está indeferindo ou se está postergando. Aí, cegueira, a radiação com medicina especializada, HIV, o câncer, a doença de Paget, nefropatias, espondiloartrose, doença de Parkinson, a paralisia incapacitante, a paralisia também tem os níveis delas. E isso, o seu médico, ele tem que estar muito atento, porque ele tem que discorrer essas situações no laudo médico. Porque você, às vezes, chega no INSS, apresenta lá um atestado, e o atestado está totalmente incompleto. Ele não atende aos requisitos que o INSS possa exigir. E você, nesse caso aí, você está perdendo tempo, porque você não está se atentando. Eu estou doente. Pô, você só olha a sua doença, né? Isso é até normal do cidadão comum.
Mas você olha a sua doença, você percebe que você está incapaz de trabalhar. Ué, mas está faltando o quê? Está faltando transformar e essa doença que você tem através do quê? Através de quem pode atestar realmente isso, não é você. Você sente a doença, é você que sofre com a doença, é você que sofre com tudo. Mas existem pessoas que vão atestar isso. Quem são essas pessoas? Eu sou médico, o médico vai atestar isso. Ele tem que, novamente, eu repito, isso vocês não podem deixar de buscar. O médico ele tem que especificar no laudo do médico o tipo de doença, o CID da doença, se você está incapacitado em função dessa doença e por qual período você está incapacitado. É básico. Através disso, você leva o seu requerimento, está preenchendo os requisitos necessários para o INSS deferir. Se o INSS indeferir, procure um advogado especialista na área previdenciária que nós saberemos o que fazer para resolver a sua situação. Entendeu? Deixa eu ver se tem mais algumas informações aqui. Esclerose múltipla, faltando aqui lá aquela relação que eu falei, que eu não vou falar. Tuberculose, a hanseníase. Essas doenças são incapacitantes. O INSS já tem conhecimento disso. Agora tem que estar escrito no seu laudo. Como solicitar o auxílio doença, vocês já sabem, através de requerimento. Eu tenho algumas informações que eu já passei anteriormente, mas eu vou repetir porque houve atualização dessas informações. Eu falei há algum tempo em um vídeo meu, o INSS ele descumpre a regra do artigo 49 da lei que está administração pública, agora de cabeça eu não estou lembrado a lei, mas o artigo é 49, que diz que o INSS tem 30 dias, mais 60 dias prorrogáveis, se for justificável para ele proferir as decisões dele. Bom, o INSS não cumpre já há muito tempo, e todos vocês sabem disso, que vocês e eu que trabalhamos na área sabemos disso. Mas aí formou-se uma fila enorme, imensa, e o INSS estava sendo cobrado judicialmente sobre isso. O que o INSS conseguiu? Eu acho toda tentativa para melhoria é louvável, mas eu acho que fazer um acordo sem antes fazer uma vistoria para saber a real situação do INSS, o porquê daquele atraso ali, o que está causando aquele atraso ali, qual é realmente a causa daquele atraso ali, e simplesmente fazer um acordo sem fazer as verificações reais. Nós tivemos um problema durante o ano passado e ainda estamos convivendo com a pandemia. Eu sei que seria difícil fazer isso. Aí mesmo que você não faria o acordo. Essa é a minha forma de entender e o que eu vou falar para vocês aqui. O INSS conseguiu um acordo com o PGR, o Procurador-Geral da Justiça, conseguiu um acordo para estender esses prazos. Então, aquilo que já era atrasado, o INSS não cumpria, estava sendo questionado na Justiça e fez um acordo. Um acordo esse que dilatou o prazo do INSS para que o INSS, durante esse período que está vigente o acordo, porque o acordo já está vigente, essa é a atualização. Esse acordo estava para ser homologado pelo STF. Pois bem, o STF homologou o acordo, ou seja, está valendo. Então, apesar de eu ser contrário da forma que foi feito, o acordo está valendo e nós temos que seguir a regra do jogo. Né? A justiça impõe e nós obedecemos. Ponto. Então, o INSS fez o acordo com o PGR para que ele pudesse estender os prazos aí, os prazos aumentados para 90, chegando até 180 dias. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque a informação aqui que eu tenho para trazer é que o acordo está valendo, ou seja, vai se dilatar um pouco mais para poder tentar fazer com que essa fila ela se venha a extinguir. Eu, particularmente, acredito que isso não vai ser realizado, a não ser que realmente o INSS ele contrapõe aqui ao meu entendimento e eu depois tenho que vir aqui pedir desculpas. E vou vir com maior felicidade pedir desculpa por opinar dessa forma. Porque se o INSS comprovar que eu estou errado, é porque ficou muito bom para todos, inclusive para mim, que atuo na área. Então, eu acho que não vai resolver, eu acho que o INSS não vai cumprir, não está cumprindo já, o acordo já está vigente, então não está cumprindo. E a situação ela vai ficar assim, só que abriu espaço aí para que você não possa ir buscar na justiça
a reparação dos danos que vão ser causados, que já estão sendo causados aos segurados. Nessa brincadeira toda aí, se faz o acordo, ótimo, maravilha, e o segurado que suporte aí, se realmente vai ocorrer ou não. O porquê, para você, por que você acha que não vai dar certo? Ora, se você tem um órgão que ele está desde 2015, necessitando, naquela época ele já tinha um déficit de pessoas, um déficit de pessoal para atuar, para fazer o trabalho, para fazer andar, para fazer com que não se tenha essa fila enorme que nós temos hoje. Em 2015 não foi resolvido. Fizeram o último concurso de 2015 para preencher, era 9 mil, olha só, era mais de 9 mil vagas que deveriam ser preenchidas, naquele concurso lá foi de 963 vagas. É que eu não sei nem se realmente foram preenchidas. De lá para cá não houve mais concurso, o gargalo foi aumentando, a situação foi piorando, hoje está um caos. Aí você faz um acordo, estende o prazo. Tá, estender o prazo para quê? Teria que ter uma contrapartida. Durante esse período, você vai fazer concurso, você vai trazer mais material humano, você vai resolver o maior problema. O que é o maior problema? O maior problema não é acabar... Porque vai acabar essa fila e vai vir outra. Vai acabar essa fila e vai vir outra, porque não tem material humano. O serviço, ele não vai ficar ágil porque, trouxeram aí um grupo de pessoas que estavam na reserva, militares que estavam na reserva, para ajudar. Louvável isso, e eu quero aqui parabenizar cada um dessas pessoas que estão lá para tentar resolver um problema que não foi criado por eles. Ponto. Mas essas pessoas chegaram e elas não conhecem o órgão, vai se levar um tempo para que essas pessoas conheçam o órgão, e elas não foram preparadas para isso. É como se elas entrassem num trem desgovernado em alta velocidade. Elas já entraram lá e está tudo desgovernado e ela vai ter que dar o jeito dela. Com certeza eles vão fazer o melhor possível. Mas a gente sabe que não vai resolver, até porque o número desse pessoal que chegou, ele não comporta aí o déficit que existe de pessoal. Então o problema irá continuar. Infelizmente, essa notícia que eu tenho para dar para vocês não é, na minha concepção, muito boa, porque os prazos se estendem. Então, hoje, você tinha aí alguns remédios, até remédios constitucionais, que você não vai poder utilizar, porque existe aí um acordo e está valendo esse acordo. Então, eu espero que vocês tenham aí recebido aí as informações que eu passei para vocês aqui, de forma que possa ter ajudado a alguns, a outros que não tenha ajudado a você, mas que você, sabendo, você possa replicar. Gente, vamos começar a entender que nós temos que ajudarmos uns aos outros. A população brasileira, ela está abandonada e ela precisa que nós estejamos juntos, um ajudando. Se eu sei de algo que um meu amigo não sabe, ou se eu sei de alguém que está passando por aquele problema e eu tenho a informação, assistiu o vídeo lá do Dr. Robson lá, e ali tinha essa informação. Passa para essa pessoa, ou faz o elo dessa pessoa, você pode fazer isso, isso e isso, busca um advogado. Não precisa ser o Robson Lessa, não, existem milhões de advogados. Eu me coloco à disposição, porque eu trabalho na área. Mas pode ser outro advogado. Mas indica essa pessoa para que essa pessoa não fique perdida, para que essa pessoa ela não faça o requerimento dela. Uma outra coisa que eu venho chamando a atenção, olha, vocês, o INSS, eu não sei se isso mas é um direito, se é um direito, quem sou eu para discutir sobre o direito? Você pode fazer o seu requerimento, você pode fazer o seu recurso, você inclusive pode ir à Justiça Federal requerer os seus direitos da Justiça Federal. Mas do jeito que está acontecendo, ora, você entra, faz o requerimento, aí você não observa os requisitos que são necessários para você entrar com o requerimento, bomba, você tem um indeferimento. Isso te causa um dano enorme, que ninguém quer saber. Na hora que causou o dano, as pessoas não querem nem saber, nem te conhecem, você é um número. Aí você também vai fazer o seu recurso. Olha, o direito administrativo, ele se assemelha ao que acontece, um processo administrativo se assemelha, guardado as devidas proporções, ao que ocorre num processo judicial. Ora, lá, o advogado é que precisa fazer, porque o advogado que detém conhecimento para fazer aquilo. O direito administrativo é a mesma coisa, não, permite-se que você faça,
e você cai numa armadilha, porque você vai, entra lá, normalmente você se preocupa mais em fornecer só os documentos, você não se apega ali em compreender a fundamentação. Então, eu oriento a todos, antes de buscar a esfera administrativa, até mesmo para o requerimento, se quiser fazer sozinho, faça. Mas eu, como advogado, oriento que você busque um profissional que atue na área e da sua confiança. Porque eu fico muito triste com os casos, porque tem casos que você consegue, mas diante de tantos outros casos, você não tem nem, nós não temos, eu não tenho nem tempo para poder estar ajudando mais as pessoas do que elas precisam, do que eu gostaria. Porque é um número enorme de pessoas prejudicadas nesse país, principalmente nesse momento. Os segurados do INSS estão atravessando uma via crucis, o pior momento da vida deles, eu tenho certeza. E eu não vejo aí perspectiva de melhoras no futuro próximo. Espero estar errado, porque se eu estiver errado, todos vocês vão estar muito bem, inclusive eu. Agradeço a atenção de todos vocês, uma ótima noite, fique com Deus e até a próxima.